Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, do nosso curso. Na aula de hoje, eu gostaria de conversar um pouquinho aqui com vocês, como que funciona, a formação em psicologia. Muitos já estão, avançados no curso, muitos estão iniciando agora, primeiro semestre, segundo semestre. Então, acho que vai agregar e botar todo mundo na mesma página, Nessa aula a gente vai conversar um pouco, como que funciona a formação ali em psicologia e o que realmente, significa tornar-se psicólogo. Muitas pessoas, acabam entrando no curso com expectativas ou com ideias, do que seria a graduação, mas não entendem muito bem ali como que funciona esse processo, desde o início. A formação de psicologia, ela é uma formação muito longa. Para quem não tem uma outra graduação, não tem isenção de alguma disciplina, é uma faculdade que leva ali no mínimo 5 anos. Mas é um percurso também muito rico, que ele envolve muito aprendizado. A gente entende muito sobre o comportamento humano, emoções, relações sociais e, inclusive, os processos mentais. No Brasil, o curso de psicologia, como eu comentei, dura no mínimo 5 anos, e durante esse período, nós, estudantes, passamos por diversas etapas durante a nossa formação. Nos primeiros períodos ali da faculdade, principalmente ali o primeiro ou o segundo, geralmente as disciplinas que costumam ser dadas em sala de aula são disciplinas mais generalistas e introdutórias. Por isso que eu até comentei, que quem não tem outra graduação geralmente leva no mínimo 5 anos, porque as matérias iniciais elas são muito introdutórias e acabam sendo parecidas com de outras graduações. Então pode ser, por exemplo, eu sou do curso de administração e tive diversas matérias isentas, na faculdade de psicologia. Outras pessoas fizeram psicologia, fizeram história, então conseguem ali abater várias matérias. Então, algumas das matérias que são dadas ali no início da graduação, a gente aprende sobre história da psicologia, teorias de personalidade, psicologia do desenvolvimento, psicologia social, neurociência, psicopatologia, é, às vezes filosofia, português, depende muito ali da faculdade onde você está estudando, Essas disciplinas ajudam ali o estudante a construir uma base teórica sobre como o comportamento humano é estudado dentro da psicologia. Com o avanço ali da graduação, começam a aparecer disciplinas que elas são mais específicas e aprofundam ali o nosso conhecimento em outras áreas, inclusive de abordagens teóricas. No período final, os estudantes começam a ter mais contatos com as atividades práticas, como eu comentei, eu já estou no estágio prático. Já passei por toda a base, praticamente assim, só tenho acho que 5 matérias a cursar, Então já tive uma boa bagagem teórica, já tive algum conhecimento ali em abordagens. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre abordagens. Não são todas as faculdades que trabalham com essas matérias, as abordagens terapêuticas. Muitos dos professores acabam falando ali um pouco em sala de aula, Geralmente o que é comum é que as faculdades elas tenham uma base psicanalítica e alguns professores acabam tendo uma vivência ali de TCC, mas o que é muito forte na maioria das faculdades é a formação em psicanálise, e as outras abordagens elas são dadas mais como eletivas. Até por que isso da psicanálise, Porque Freud, foi ali meio que o fundador da psicologia. Então, assim, muitas pessoas têm essa base muito forte, em psicanálise. Quando a gente vê ali o estudo, a história da psicologia, tudo passa por psicanálise para depois chegar nas novas abordagens, nas novas ondas. Aí, como eu falei, muitas dessas abordagens a gente consegue estudar com matéria letiva, que a faculdade disponibiliza, ou em cursos, livros por fora que a gente for lendo. A importância da teoria para a nossa formação, muitos estudantes de psicologia, eles entram ali na faculdade, imaginando que logo eles vão aprender as técnicas, querem saber sobre a abordagem, querem ficar perguntando ali para os professores, qual a diferença dessa abordagem para aquela? Fui no psicólogo, o psicólogo fez isso, fez aquilo, tá certo, tá errado? Eu acho que eu tenho ansiedade, eu acho que eu tenho depressão, eu acho que eu tenho isso. Então, assim, no início, primeiro ano, assim, principalmente, acontece muito isso, Você ter essa ânsia por aprender e achando que vai de cara logo aprender várias coisas, mas não. Primeiro a gente precisa, como uma árvore, que a partir de uma sementinha ela cria raízes, ela vai crescendo. Assim é a nossa formação em psicologia. Nós estamos, cuidando ali da sementinha para que ela cresça forte e consiga dar frutos. Assim somos nós. A gente
começa, né, a pegar aos poucos, entender as matérias iniciais, vai avançando aos poucos, vai fazendo estágio, e lá no final a gente se sente um pouco mais preparado para o atendimento, né? A grande parte, né, da nossa graduação, ela é dedicada ao estudo teórico, acaba que a parte mais prática a gente vê quando chega na parte dos estágios, e isso acontece, né, porque a psicologia é uma ciência e todo profissional ele precisa conhecer as bases conceituais antes de poder atuar ali na prática. Essa fase teórica, né, ela pode parecer cansativa para alguns, principalmente porque envolve, né, muita leitura, muitos estudos, mas isso é algo que a gente vai levar para a nossa vida toda. Constantemente a gente tem que estar se atualizando, porque sempre estão surgindo novas abordagens, novos conhecimentos, novas técnicas. Então, assim, é um estudo que começa na faculdade e nunca mais termina, né? Por outro lado, toda essa base, né, que a gente começa ali tendo na faculdade, né, é fundamental para o nosso futuro, né? Para que a gente consiga compreender diferentes formas de interpretar ali o comportamento humano. Sem essa base, né, a gente como profissional, a gente correria o risco de atuar de forma superficial ou baseada apenas em opiniões pessoais. E aí chega a questão, né? Quando de fato a gente começa na prática em psicologia? A prática profissional, ela geralmente começa a aparecer com mais intensidade ali nos 2 últimos anos de graduação, mais especificamente a partir do oitavo, né? Que é quando começam os estágios práticos. Desde o início a gente consegue fazer estágios, assim como qualquer outra graduação. Só que os estágios que a gente vai conseguir são muito mais estágios focados para, às vezes, mediador, acompanhante terapêutico, que não tem uma ligação exclusivamente com a psicologia. Muitas pessoas fazem o curso por fora e acabam se atuando nessas áreas. Mas se a gente for pensar em psicologia mesmo, as pessoas começam geralmente nessas áreas, né? Ou como mediador, acompanhante terapêutico, trabalhando em RH. Essas são as áreas que geralmente, desde o início da graduação, você já consegue estar atuando. Mais especificamente para clinicar, geralmente essa prática é mais quando você chega no oitavo período, né? Que a faculdade ela te fornece um espaço para você poder estar fazendo seus atendimentos. Eu, por exemplo, vou estagiar na clínica escola ali da própria instituição onde eu estudo, mas muitas quando não tem essa clínica, né, que é atendimento popular, social, sem nenhum custo para a pessoa que está indo lá ser atendida, né? Quando eles não têm essa clínica na própria faculdade, eles encaminham para alguma clínica parceira para que você consiga fazer esse atendimento, mas o paciente ele tem ciência que ele não está sendo, né, atendido por um profissional, e sim por um estudante de psicologia que ele está sendo supervisionado, né, por uma supervisora. Então, toda a situação, ele tem que assinar termo de imagens, de informações, essas coisas, porque todas essas informações elas são compartilhadas em sala de aula, entre outros alunos, com o supervisor, para que ele consiga nos orientar para a gente poder dar o melhor atendimento a esse paciente. Durante os estágios, né, como eu tinha falado, a gente pode ter contato em diversos contextos, como clínica escola, que foi esse caso que eu falei, hospitais, né, que você pode estar atuando ali em psicologia hospitalar, escolas, que geralmente é mais como um mediador, acompanhamento terapêutico, ou pode também atuar na parte de psicologia escolar, né, fazendo aquela questão de verificar o cronograma de ensino, verificar ações que podem ser feitas na empresa para diminuir, por exemplo, bullying ou outras coisas nesse sentido, auxiliar ali, né, identificar um aluno que pode estar tendo algum problema e está direcionando os pais, seria mais essas questões na escola. Em empresas seria mais o psicólogo organizacional, ou atuar ali mais na parte de recrutamento, seleção. Em instituições sociais seriam trabalhar em CAPS, atuar ali com idosos, alguma coisa mais assim. E essas experiências, né, permitem que o aluno observe o trabalho do psicólogo na prática, porque ou o estudante ele vai estar fazendo e vai ter um supervisor, ou ele vai basicamente acompanhar um, um profissional, né, que já atua na área para ele conseguir aprender junto ao profissional. Mesmo assim, né, é importante lembrar que o estágio ele ainda faz parte do processo de aprendizado. O estudante atua, mas sempre com uma supervisão e orientação de um profissional mais experiente.
Aí das expectativas versus a realidade da profissão. Outro ponto aqui importante da gente entender é que muitas pessoas, né, veem psicologia nem sempre corresponde ali com a realidade, né? É comum a gente imaginar o psicólogo apenas alguém que atende a pacientes em consultório, porém o psicólogo, né, ele pode atuar em diversas áreas. E geralmente quando a gente chega no início da faculdade, a gente acha que não, psicólogo é só psicólogo clínico ou RH. Só que não, a gente tem uma gama imensa de áreas onde a gente pode estar atuando. O trabalho do psicólogo, né, exige habilidades que vão muito além ali do conhecimento teórico, como eu disse anteriormente. Então, o psicólogo ele precisa desenvolver uma escuta ativa, uma empatia, pensamento crítico, capacidade de análise, responsabilidade ética e também é importante reconhecer que a carreira pode apresentar desafios, como a necessidade de constante atualização, como eu falei, que a gente nunca para de aprender, nunca para de estudar, né? E que é uma construção gradual. Cada dia a gente aprende um pouquinho mais até que um momento a ficha cai e você, tudo faz sentido. Ao mesmo tempo, né, a psicologia ela oferece diversas possibilidades de atuação, como eu disse, né, é uma área muito ampla. A gente chega pensando que é só psicologia clínica ou trabalhar em RH, só que não, a gente tem um leque bem grande de opções. Então é isso que eu tinha para trazer para a aula de hoje com vocês. Essa aula inicial, né, que a gente compreendeu, né, como que funciona ali o início da formação em psicologia, que é um primeiro passo, e que ao longo desse nosso curso, né, a gente vai perceber que a formação não se resume apenas às disciplinas da faculdade. Muitas vezes é necessário buscar, né, leituras complementares, participar de eventos, grupos e outras experiências para a gente poder ampliar o nosso aprendizado. No próximo módulo, a gente vai falar bastante sobre outros conteúdos, tá? Então, espero vocês na próxima aula. Até mais!